Então vamos falar da hipercalcemia. Como que a gente faz para investigar? O que acontece? O médico que não é especialista, né, que não é endocrinologista, geralmente vai ser aquela coisa assim, bem decoreba, né? Falar, como é que eu faço para investigar hipercalcemia? Eu pego e faço dosagem de cálcio, fósforo, cálcio urinário, não sei o quê, e umas coisas assim, né? E fica aquela coisa, você fala assim, nossa senhora, esse é um conhecimento, tipo, é receitinha de bolo, né? Vai lá, dosa isso, dosa aquilo. Para que você possa conduzir os pacientes com doenças endócrinas com excelência, você tem que começar o aprendizado do começo. Você tem que começar das bases. Primeiro você tem que entender a fisiologia, para depois você entender a fisiopatologia. É um senso comum dentro dos meus conceitos de aprendizado de endócrino. E aí, olha só. Então, nesse contexto, se você entender direitinho a fisiologia, essa história do cálcio, né? De onde que ele vem, para onde que ele vai, daí vai ficar fácil você compreender como que você investiga um paciente que tenha hipercalcemia. Então, eu fiz um esqueminhas aqui, tá? Vou pedir a compreensão de vocês e a boa vontade de vocês, porque eu fiz uns esqueminhas aqui, tá? Isso aqui é um osso, tá bom? Isso aqui é o intestino e aqui é um rim. Com muita boa vontade, né? Obrigada. Então, vamos lá. E aí, o que acontece com o metabolismo do cálcio, né? Da onde que vem o cálcio sérico? Então, o cálcio sérico, o cálcio circulante, ele vai vir da reabsorção, ele vai vir da absorção intestinal e ele vai vir da reabsorção tubular renal. Então, essas são as fontes, né, de cálcio, sendo que aqui, ó, o osso é o principal reservatório, né? É onde estão os nossos estoques de cálcio no organismo. E daí, o que acontece? A gente tem dois personagens importantes aqui, né, para fazer essa mobilização do cálcio e manter a calcemia normal. Porque a gente sabe que o cálcio, ele tem inúmeras funções, né, dentro do organismo. Então, é muito importante que os níveis circulantes de cálcio se mantenham dentro da faixa normal. E aí, os dois personagens aqui, né, importantes para essa mobilização, para o metabolismo do cálcio, de uma forma geral, o PTH e a vitamina D. Então, o que esses personagens vão fazer aqui? Então, o que o PTH faz? O PTH é um hormônio produzido nas paratireoides e ele vai fazer o quê? Ele vai mobilizar o cálcio. Então, sempre que a calcemia tender a diminuir, né, vai chegar menos cálcio lá nas paratireoides e a paratireoide vai secretar mais PTH. Esse PTH, então, vai fazer o quê? Ele vai estimular a reabsorção de cálcio do osso, ele vai estimular a reabsorção tubular de cálcio e ele vai estimular a vitamina D. Então, deixa eu te mostrar o que a vitamina D faz. A vitamina D, ela estimula, a principal função dela, né, é estimular a absorção intestinal do cálcio. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma tendência a diminuir a calcemia sérica, aí a gente vai ter aumento da produção do PTH e esse PTH vai estimular a reabsorção de cálcio no osso, vai estimular indiretamente a absorção intestinal de cálcio, porque ele estimula a vitamina D, e vai estimular a reabsorção tubular de cálcio, né, nos rins. Beleza. Então, olha, agora que a gente revisou isso, então vamos falar da hipercalcemia, né? Então, se a gente atende um paciente com hipercalcemia, o que a gente vai pensar, né? Então, veja bem, se você já sabe de onde o cálcio vem, para onde que ele vai. E outra coisa importante, né? Deixa eu só concluir. O PTH, ele estimula a reabsorção de cálcio, a reabsorção óssea de cálcio, e ele estimula junto, né, a reabsorção também do fosfato. Porém, aqui no rim, ele vai estimular a reabsorção tubular de cálcio e a excreção de fósforo
né? Essa informação é importante. Aliás, desculpa, deixa eu falar de novo, porque eu acho que eu não fui muito precisa aqui, não. A vitamina D, ela estimula a absorção intestinal de cálcio e de fósforo. Já o PTH, ele vai estimular a reabsorção tubular renal de cálcio com a eliminação de fósforo pela urina. Né? Essa informação é importante, por quê? Porque quando tem excesso de PTH, né, o que a gente vai tender a observar? O que vai acontecer? A gente vai ter um aumento da calcemia com diminuição do fósforo. Isso por quê? Porque a reabsorção tubular de fósforo ela vai estar inibida, né? Então o rim vai excretar mais fósforo na proporção em que ele aumenta a reabsorção de cálcio. Bom, então, dito isso, agora vamos pensar nos cenários de hipercalcemia. Vamos lá, ó, vamos fazer um paralelo, tá? Você vai ver que agora, assim, as coisas vão fazendo mais sentido, né? Tipo assim, vamos lá. Então é o seguinte, a gente tem duas possibilidades para hipercalcemia. A gente pode ter um quadro de hipercalcemia aguda ou um quadro de hipercalcemia crônica. Em geral, os pacientes que têm hipercalcemia aguda, né, eles costumam estar internados, é um paciente que está hospitalizado e tem os níveis de cálcio elevados. Esse paciente costuma ter manifestações clínicas de hipercalcemia, né? Então, anorexia, náuseas, vômitos, poliúria, polidipsia, alterações como depressão, confusão mental, até mesmo torpor ou coma, né? Ele está mais predisposto a bradiarritmias também, né? Enquanto que o paciente com hipercalcemia crônica, geralmente, vai ser assintomático. Em geral, é um paciente que descobre, né, os níveis de cálcio elevados em exames de rotina ou em exames realizados durante algum contexto, por exemplo, foi fazer uma cirurgia e aí foram dosados os eletrólitos, inclusive o cálcio, e daí se encontrou uma hipercalcemia, enfim. Então, em geral, o paciente com a hipercalcemia crônica, ele não vai ter sintomas ou ele vai ter poucos sintomas. E aí, olha só, se você sabe que a gente tem esses personagens aqui, né, regulação da homeostase, fontes, né, de elevação da calcemia, agora fica fácil você entender, poxa, se o meu paciente tem hipercalcemia, ou a reabsorção óssea está aumentada, ou a absorção intestinal está aumentada, ou a reabsorção né, a reabsorção tubular está aumentada. E daí, o que vai acontecer? Na prática clínica, os pacientes que têm hipercalcemia em um contexto assintomático, eles costumam ter como causa da hipercalcemia um excesso de PTH, que a gente chama de hiperparatireoidismo. Enquanto que os pacientes em contexto de internação, né, pacientes que têm manifestações clínicas e tudo mais, né, os hospitalizados que apresentam hipercalcemia, em geral, esses pacientes vão ter a sua hipercalcemia relacionada a uma doença maligna, que, em geral, o que vai acontecer? Vai ser uma síndrome paraneoplásica. A doença do paciente, essa malignidade, ela vai produzir esse tumor, né, maligno, ele vai produzir uma substância que é muito parecida com PTH e que vai funcionar como se fosse o PTH. Por isso o paciente faz hipercalcemia. Essa substância é chamada de PTH-RP. A sigla em inglês, Related Protein, quer dizer, uma proteína relacionada ao PTH, uma proteína parecida com o PTH, mas que é produzida de origem maligna, né, em células neoplásicas, então não tem nada a ver com a paratireoide. Então, e aí o que acontece? Olha só que interessante esse raciocínio. Se o paciente produz uma substância, né, parecida com o PTH,
mas as paratireoides dele são normais. Então, se ele começa a produzir essa substância aqui num outro tecido, né? E essa substância começa a agir como se fosse o PTH. Então, vai estimular a reabsorção óssea, vai estimular a vitamina D, com isso vai aumentar a absorção intestinal de cálcio e vai estimular a reabsorção de cálcio no túbulo contornado proximal do rim. E aí, olha só o que acontece. Isso vai resultar em elevação da calcemia, né? Então, o cálcio sérico começa a aumentar. Se o cálcio sérico começa a aumentar, o que vai acontecer lá na paratireoide, que é normal, né? A paratireoide não tem doença. Então, se aumentam as quantidades de cálcio chegando lá na paratireoide, o que ela faz? Ela diminui a produção de PTH. Então, olha só uma diferença entre, né, um paciente que tenha um hiperparatireoidismo de um paciente que tenha um tumor secretor dessa molécula semelhante ao PTH. A diferença é o seguinte, é que esse paciente com hiperpara, ele vai ter o PTH sérico alto, enquanto que o paciente com essa doença maligna, o PTH dele vai estar normal ou baixo, né, enquanto que essa outra proteína aqui é que vai estar elevada. Um outro aspecto importante é que, nos dois contextos, né, a gente tem o cálcio alto com o fósforo baixo. Sempre que a gente tem elevação, né, de PTH ou uma maior ação, né, sobre os receptores de PTH, a gente vai ter elevação do cálcio com diminuição do fósforo. É por isso que a gente dosa o cálcio e o fósforo, né? Porque às vezes pensa, poxa, mas para que tem que ficar dosando o fósforo? Se a gente tivesse uma circunstância de excesso de vitamina D, isso existe? Existe. Por exemplo, em doenças granulomatosas, né? Isso pode acontecer, pode haver uma produção aumentada de vitamina D. Nesses casos, a hipercalcemia vai estar associada com elevação do fósforo, porque a vitamina D estimula a absorção intestinal, tanto de cálcio quanto de fósforo. Então, ao contrário do que acontece com o excesso de PTH, né, em que a gente tem uma produção aumentada, níveis séricos de cálcio elevados com níveis séricos de fósforo diminuídos. Uma outra informação. Então, olha, se você entende a fisiologia, você vai entender todos os porquês, tá vendo? Então, olha, deixa eu te mostrar outro detalhe. Por que quando a gente está investigando, a gente pede o cálcio urinário? Por quê? Porque quando tem excesso de PTH, a gente vai ter menos excreção de cálcio pelos rins, né? Então, a gente vai ter níveis baixos de cálcio urinário, certo? Enquanto que se a gente tivesse uma causa relacionada à vitamina D, por exemplo, uma intoxicação por vitamina D, né? O paciente está tomando altas doses de vitamina D, daí o que vai acontecer? O cálcio urinário não é diminuído, enquanto que no excesso de PTH a gente tem o cálcio urinário. Então, olha só, quando você está vendo, a gente vai fazendo um paralelo, as coisas vão fazendo sentido. Então, quando a gente tem um paciente que chega no ambulatório, né, chega lá com níveis de cálcio elevados. Aí você fala, e agora? Como é que eu vou investigar isso? Isso é o que a gente vê mais, né, na prática do dia a dia. É isso. A gente pode encontrar também um contexto hospitalar, mas é como eu falei, aí a gente vai ter um raciocínio diferente. A gente vai pensar em malignidade, né? E a gente vai precisar da dosagem do PTH-RP, né? Essa molécula aí que pode estar sendo produzida por um tumor. Mas quando a gente tem um paciente ambulatorial, então ele chegou lá com aquele cálcio, ele não tem sintoma de nada, mas ele tem um cálcio elevado. E aí, como que você vai fazer para investigar? Assim, você usa a referência do laboratório ou tem uma referência que utiliza para validar a hipercalcemia? Não, a gente vai utilizar a referência do laboratório para definir hipercalcemia. O que a gente vai fazer? Não, o paciente chega com um cálcio de 11, e aí o valor de referência é até, sei lá, até 10,2, por exemplo. Então, tá um cálcio acima do limite superior, eu vou considerar isso como hipercalcemia. Agora, quando a gente vai pensar em tratamento, né,
E aí, quando a gente tem um diagnóstico de hiperpara, que a gente vai pensar em tratamento, aí a gente tem um valor de referência, né, para indicar o tratamento cirúrgico, que seria quando o cálcio está pelo menos 1 miligrama por decilitro acima do limite superior da referência. Mas não é o caso para a gente dar diagnóstico, né, de hipercalcemia. Então, para dar diagnóstico, a gente vai usar o intervalo de referência do laboratório. Então, olha, a paciente chegou com cálcio elevado. Aí, como é que você investiga? Bom, se você lembra disso aqui, né? Então, olha só, você vai precisar da dosagem do cálcio, a dosagem do fósforo, é interessante a dosagem de albumina, a dosagem do PTH, a dosagem da vitamina D, a creatinina e a calciúria de 24 horas. A dosagem da fosfatase alcalina também é interessante. Mas por que você precisa dessas dosagens? Porque com isso você vai poder fazer um raciocínio, né? Cálcio elevado com fósforo diminuído, opa, eu já estava pensando que a hipercalcemia do meu paciente, que é um paciente assintomático, eu já estava achando que a hipercalcemia dele poderia ser por hiperpara. E agora que eu vejo o cálcio elevado com fósforo diminuído, aí a minha hipótese fica mais provável. E daí, o que acontece? A dosagem do PTH e da vitamina D vão me dar mais clareza a esse diagnóstico, né? Então, se eu encontrar um nível de PTH elevado com a vitamina D normal, isso me fecha o diagnóstico de um hiperparatireoidismo. E aí, tem uma perguntinha, eu acho que ninguém fez aqui, mas já me fizeram várias vezes essa pergunta. Então, eu vou aproveitar para já responder, né? É o seguinte, o pessoal pergunta, mas eu peço o cálcio total ou eu peço o cálcio... Então, vamos lá, é o seguinte, você pode solicitar cálcio total junto com a albumina, né? É interessante sempre ter a dosagem de albumina para você ter certeza de que não há necessidade de nenhum ajuste, né? Nessa interpretação do resultado, lembrando que o cálcio, ele circula ligado à albumina, né? E uma fração circula livre. Então, se a gente tem diminuição dos níveis circulantes de albumina, isso vai implicar em uma possível redução dos níveis de cálcio. Então, por exemplo, um paciente que tem um PTH elevado com cálcio normal, você tem que olhar a albumina, né? Porque pode ser que esse valor de cálcio total esteja sendo falseado por uma albumina baixa. E aí, você vê um nível de cálcio normal, que na verdade não é normal, né? O cálcio pode ser maior do que aquilo que você encontrou. E aí, então, o que você pode fazer? Se você dosa o cálcio total e você tem a albumina, se os níveis de albumina estiverem alterados, né? Se a albumina for baixa, daí você faz a correção, né? Existe uma fórmula que corrige o valor do cálcio. Já o cálcio iônico, você não precisa de nenhuma correção. Então, mesmo que o paciente tenha hipoalbuminemia, você pode confiar no resultado do cálcio iônico. Se você faz uma dosagem, você não precisa fazer as duas. Tem gente que acha, não, peraí, os exames são cálcio, fósforo, cálcio iônico, parará, parará. Não há necessidade de você fazer os dois. Ou você pede um, ou você pede o outro. Porque o nível circulante de cálcio vai te trazer uma informação. Então, não há necessidade de você pedir os dois juntos. Até porque isso onera, né? Lembrando que a dosagem de cálcio iônico é uma dosagem mais cara do que a dosagem de cálcio total. Então, assim, você pode escolher qual das duas você prefere fazer. E a dosagem você pode escolher uma das duas. E se você optar pelo cálcio total, desde que você tenha né, uma albumina sérica normal, ela vai ter toda a confiabilidade. E tem uma vantagem a mais, né, na dosagem do cálcio total, além de ser mais em conta, né, ser mais acessível amplamente, né, aqui no nosso país a gente tem que lembrar da realidade que a gente vive, né, muitas vezes a gente está atendendo pacientes, né, pelo Sistema Único de Saúde, então a gente sabe, né, das restrições e dificuldades, então
o cálcio total nos atende muito bem. Além disso, ele tem a vantagem que, por exemplo, aquilo que eu estava mencionando, respondendo a pergunta, mencionando sobre a hipercalcemia, a indicação de tratamento cirúrgico no hiperparatiroidismo. Essa indicação clássico da literatura é da dosagem do cálcio total, né? Para você indicar ou não a cirurgia, a gente tem uma referência na dosagem do cálcio total. Na investigação inicial, tanto faz, você pode escolher um ou outro.